Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Deus. Amém, meus irmãos. É uma alegria estarmos juntos para refletirmos na palavra do Senhor, adorarmos e bendizermos seu santo e eterno nome. Meus irmãos, nós, nesta última semana de abril e em todo o mês de maio, estaremos refletindo num livro bíblico especial que é o livro de Ruth. O mês de maio normalmente convencionou-se na nossa cultura evangélica de ser o mês da família. E nós não faremos uma série de exposições temáticas como fizemos anteriormente com a Páscoa, né? Com o tema da família. Nós iremos trabalhar implicações para a família da aliança, para a família do povo de Deus, através do livro de Ruth, deste pequeno livro das Sagradas Escrituras, mas riquíssimo em conhecimento, em implicações para as nossas vidas. Desde já eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Ruth. Nós intitulamos a nossa série, obviamente inspirados, o pastor Jonathan pegou direitinho aí, inspirados num pequeno livro, que é uma série de exposições devocionais, inclusive a gente recomenda que os irmãos, se puderem adquirir, chamada Doce e Amarga Providência, de John Piper, John Piper é um mestre, né, da doutrina da providência, e ele, escrevendo sobre essa doutrina, ele reflete no livro de Ruth e na história desta família que remonta à descendência do nosso Salvador. E eu quero convidar você já a abrir no capítulo 1. Nós iremos expor hoje do verso 1 ao verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor, Ruth, do verso 1 ao verso 5. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ficou ela sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Vamos orar, pedir o auxílio do Senhor para nós nessa noite. Senhor, nos dá o Teu Espírito nesse momento. Precisamos ver o Teu Evangelho conforme descrito na história dessa família. E que nos traga aplicações da parte do Senhor para vivermos para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a Tua vontade. Precisamos disso. Ajuda-nos a desejar isso também, no poder que há no nome do Teu Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, deixa eu contar um caso aos irmãos. Uma história, como se diz nos filmes, baseada em fatos reais. De fato, isso aconteceu. Certa noite, eu, Juliane, minha esposa, né, e os meninos, nós recebemos um convite de alguns amigos para a gente juntar as panelas, comer alguma coisa na casa deles. Alguns irmãos aqui conhecem esses amigos, Abner e Andresa. E aí nós decidimos ir, já era mais ou menos umas 8 horas da noite. Eles moram ali no Bessa, próximo à Cidade Viva, exatamente ali na rua da Cidade Viva, perto ali, os antigos conhecem ali a Igreja Presbiteriana Memorial. Eu acredito que alguns irmãos devem conhecer. Antes de nós irmos, irmãos, decidimos passar rapidamente no supermercado mais próximo, porque é feio, né? Chegar na casa das pessoas com a mão abanando. Já pegue aí, mesmo que você tenha sido convidado, leve pelo menos uma Coca-Cola, né? E aí a gente decidiu passar no supermercado para fazer isso. Quem conhece minha esposa, né, Michel, Dani,
sabe que supermercado para ela é o parque de diversão. Eu acho que para as irmãs aqui também, né? Tem irmãs que não gostam, mas a ampla maioria gosta. Ela entra no supermercado, ela tem uma facilidade imensa. É para o supermercado, shopping, não é só ela não. Minha mãe também. Entra no supermercado e tem uma facilidade imensa de se perder. Cadê a mulher? Passa em todas as sessões. Meus irmãos, eu não suporto supermercado. Eu vou porque é extremamente necessário. Eu encaro como um mal necessário. Eu não vou sem tanta empolgação assim, porque eu não sou muito fã, irmãos. Me desculpem as irmãs aqui, de passar horas vendo minha esposa decidir entre a Adeline ou a Delícia. Entre o Flocão, o Rei de Ouro ou a outra marca. Aí, enfim. Mas a gente tinha que passar no supermercado. Ela disse, vamos embora, porque a gente tem que comprar alguma coisa para levar e umas coisinhas para casa também, que estão faltando, né? Como já era noite, a fome já estava apertando. A gente saiu de casa sem jantar e eu deixei claro, meu amor, a gente precisa ser rápido. Vamos pegar o caminho mais curto que tiver, fazer as compras e voltar logo para casa, porque os meninos também não podem ficar muito tempo fora de casa, né? As crianças ficam logo estressadas. A gente estava ali mais ou menos na rua da Cidade Viva. O supermercado mais próximo é o bem mais do lado da Cidade Viva, mas de acordo com a hora já estava fechado. E aí um outro supermercado mais próximo era um por trás chamado Rede Compras, né? E aí naquele momento a gente só tinha duas opções, irmãos. Seguir pelo caminho mais seguro, embora o caminho mais longo. Esse caminho aí de ida e volta daria uma média de pelo menos 3 quilômetros. Quem anda ali por aquela região sabe que por conta do alargamento da pista que fizeram próximo ali ao Clube dos Oficiais, o trânsito estava terrível. Para você sair dali, para ir para trás, para o Carrefour, por exemplo, você tinha que ir lá no Clube dos Oficiais, voltar naquela rotatória, e eu sou inimigo de andar. Eu disse, meu Deus do céu. Essa era uma das opções. Fazer esse contorno todinho, pegar o Bessa Shopping e voltar, né? A outra opção era qual, irmãos? Pegar ali por trás da Igreja Presbiteriana Memorial, esburacado ali, por trás daquele Parque Paraíba, aí tem por trás daquele Ferreira Costa ali, aí tem uma comunidade católica, aí a gente ia por ali, né? Eu disse, não, vai ser esse o caminho. É claro que eu escolhi a rota mais curta. Minha esposa disse logo, Felipe, e quando a mulher fala, irmãos, pelo seu nome, ela não lhe chama de meu amor, tem alguma coisa errada. Ela, cautelosa, disse logo, meu filho, esse caminho não é o mais seguro, não. É melhor nós darmos a volta. Mas eu, como todo homem, cheio de confiança, disse, calma, meu amor, eu sei o que eu estou fazendo. Eu até disse na hora assim, você esqueceu que eu já fui Uber? Eu sei o que eu estou fazendo. E aí, meus irmãos, nós fomos ali por aquele caminho. De fato, era a rota mais próxima. Mas também era a rota mais esburacada. Escura, coberta de poças, inúmeras poças de areia, né? Estava tendo obras por ali, parecia um deserto do Saara. Quando nós chegamos diante de uma enorme poça de areia, Juliano disse logo, volte, pelo amor de Deus. A gente vai atolar aí. Volte. Eu disse, não, minha filha, é só a gente contornar pelo cantinho aqui, dá para passar esse atoleiro. Ela disse, meu filho, um Celtinha, reverendo Anísio, já estava atolado. Você não está vendo um carro que já está atolado aí, não? Eu disse, minha filha, mas veja só, é porque ele foi pelo meio. E a gente com as duas crianças no carro, né? Ela, volte. Eu disse, minha filha, ele atolou porque ele foi pelo meio. Se eu for pelo lado, a gente passa. Confie em mim. Irmãos, mesmo diante de inúmeros sinais claros das advertências e da realidade, imagina o que eu escolhi fazer. Eu escolhi ir pelo cantinho. Resultado? Agora não era mais um carro atolado, eram dois. E aí vem aquela terrível frase que todo homem gosta de ouvir, né? Quem já adivinha a frase? Eu lhe avisei. Eu ainda tentei consertar o prejuízo e comecei a acelerar devagarzinho, tentando girar o volante, mas quanto mais eu acelerava,
o efeito era o reverso, mas o carro atolava no areal. A providência divina é que, com a ajuda de alguns trabalhadores que estavam ali, queridos, naquela região, nós conseguimos sair daquela situação. Eles pegaram pedaços de madeira, colocaram debaixo dos pneus e disse: acelera, mete o pau aí, bota e vai lá. E conseguimos sair. E aí depois a gente, fim da história, né? Conseguimos chegar ao supermercado naquele doce e agradável clima familiar, né? Que todos os homens conhecem. Queridos, é óbvio que essa é uma história que apenas exemplifica a maneira como nós, muitas vezes, diante de inúmeras rotas ou caminhos, decisões a tomar, em situações difíceis das nossas vidas, decidimos fazer, mesmo diante de inúmeros alertas e de inúmeras circunstâncias claras diante de nós, nós decidimos fazer aquilo que não deveríamos fazer. Aliás, meus irmãos, na vida existem certos momentos que nos são decisivos. Por um lado, há certas situações que, semelhante a esta situação que aconteceu conosco, nós podemos conscientemente escolher para onde ir, como foi o nosso caso. E por outro lado, contudo, há também períodos na nossa vida em que o nosso destino parece ter nos escolhido, situações parecem ter sido impostas a nós. Há ocasiões, irmãos, em que a vida não nos deixa escolha alguma. Antes, inesperadamente nos impõe um caminho que jamais teríamos escolhido para nós mesmos. Afinal, responda aí, quem é que escolhe perder o marido e ficar com filhos pequenos para cuidar? Quem é que escolhe sofrer um acidente incapacitante? Ou quem é que escolhe um diagnóstico difícil? Algo que coloca em risco a sua própria vida. Mas, queridos, esses também são momentos definidores na nossa vida, que nos impõem decisões a tomarmos diante de circunstâncias difíceis. Todos nós estamos numa jornada através da vida, seja ela definida pela escolha que fizemos ou a escolha que a vida ou que Deus fez por nós. É uma estrada que de alguma forma vai conduzir a algum lugar. Porque normalmente nessa estrada nós tomamos, irmãos, decisões. Diante disso, uma das principais perguntas que nós iremos fazer hoje é: para onde nós estamos indo? Qual o caminho estamos trilhando? Diante das situações difíceis, das decisões a tomarmos, ou até diante de situações que nos foram impostas, que nós não pedimos a Deus, que decisão iremos tomar? O que iremos fazer? Ou melhor, aplicando, por que nós somos assim, irmão, semelhante a mim? Ou será que você não é semelhante a mim nas diversas estruturas da sua vida? Mesmo diante de caminhos melhores, de sinais claros de perigo, nós ainda insistimos em tomar decisões irracionais em situações difíceis da vida. É ou não é assim? Por vezes. Porque, irmãos, diante de crises, em vez de nós confiarmos e ouvirmos ao outro, as circunstâncias ao nosso redor, nós achamos por bem escolher seguir nossos próprios caminhos. Por quê? Porque também somos assim diante dos alertas de Deus. Quantas vezes Ele nos sinaliza seu caminho mediante a sua palavra, a sua revelação, mas nós decidimos agir de acordo com o que parece melhor aos nossos próprios olhos. Por exemplo, porque nós insistimos em relacionamentos que Deus claramente nos mostrou em sua palavra que não são para nós. Porque às vezes fazemos negócios desonestos sob a justificativa de que é só essa vez, Deus vai entender, e confiamos mais no lucro do que na provisão divina. Porque persistimos em manter hábitos que sabemos, irmãos, que desagradam ao Senhor, sob a justificativa de que todo mundo faz. Porque nos afastamos da comunhão da igreja, primeiro por um domingo, depois
por alguns domingos, e até mesmo por meses, sob a justificativa de, não, eu vou fazer uma prova de concurso muito importante. Eu tenho um processo seletivo a fazer, estou num período intenso do mestrado, do doutorado, da graduação na universidade. Quando se percebe, já estamos completamente distantes do Senhor. Mas, veja, nós sabemos o que estamos fazendo, né? A decisão mais racional é escolhermos de fato os nossos próprios caminhos, ao invés de fazermos a vontade de Deus. Será que é assim? Ainda mais, irmãos, porque quando nós estamos semelhante ao caos que contei, porque quando nós estamos atolados nas consequências das nossas decisões, ao invés de nos humilharmos e voltarmos, nos arrependermos, corrigirmos, por que a gente busca resolver erro com mais erro ainda? Deixa eu lhe dar alguns exemplos. Por que há muitos que se afundam ainda mais em dívidas, tentando compensar decisões financeiras erradas com novos empréstimos? Veja, completamente irracional. A lógica é que se você já deve muito e pega mais empréstimo, você vai dever mais ainda. Mas a gente acha que vai resolver. Não pede ajuda de ninguém. Porque nós procuramos vencer procrastinação com mais procrastinação. Porque a gente busca anestesiar a nossa dor emocional com vícios e com distrações vazias. Porque endurecemos o coração no orgulho, culpando os outros ou as circunstâncias e não admitimos a nossa própria responsabilidade. Queridos irmãos, porque continuamos fugindo de uma vida de piedade, que é a leitura da palavra, a comunhão dos santos, os meios de graça, a mediação, a leitura da palavra, a meditação na palavra, a oração, a comunhão dos santos, o congregar, porque achamos, irmãos, que iremos sair do atoleiro que nós estamos, ou que nós nos colocamos pelas nossas próprias forças. Por que fazemos isso? Porque atolados nas nossas dificuldades, nós ainda aceleramos mais ainda, tentando resolver tudo do nosso jeito. Porque o homem é assim. Responde a crises com pecado, achando que pecado pode resolver aquilo que só Deus pode fazer. Meus irmãos, o primeiro capítulo de Ruth é uma história de escolhas que são feitas, como a gente tem dito, e escolhas aparentemente impostas a pessoas, no que diz respeito às decisões que tomamos em nossas vidas. É acerca de consequências de longo prazo das decisões também que tomamos. Muitas vezes as consequências não são aquelas que nós esperávamos e antecipávamos. Ainda assim, a nossa vida sofre consequências das decisões que tomamos e dos momentos decisivos pelos quais passamos. Mas veja, em que pese existe a lei da semeadura, o livro de Ruth também, irmãos, nos ensina, nos mostra que nossas ações, em que pese tenham consequências, mas deixa eu lhe dar um pouquinho de esperança. Contudo, a nossa vida não é simplesmente um jogo de causa e consequência. Das decisões que nós tomamos, dos acontecimentos que tivemos na vida, como se o universo fosse um jogo, um supercomputador, que nós abastecemos com todas as variáveis possíveis e o computador nos dá uma resposta previsível. Se eu faço isso, eu ganho isso. A vida não é apenas sobre isso. E o livro de Ruth, irmãos, vai nos mostrar que há um fator misterioso, uma mão invisível, uma variável que tem o poder de mudar tudo. Sabe que variável é essa? Providência graciosa de Deus. É a providência graciosa de Deus. Ela direciona os resultados dos acontecimentos e das decisões tomadas de acordo com a soberania de Deus e do seu bom propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus e a sua mão invisível, em que pese não entendamos, Ele sustenta, dirige e governa as nossas vidas. E até as decisões erradas que tomamos, por vezes, que trazem suas consequências, ainda assim a graça de Deus sobre o seu povo sempre vence.
sempre vence, irmãos. Porque para o povo da aliança, esse povo será disciplinado. Mas quem sustenta esse povo e o faz perseverar é o próprio Deus. O livro de Ruth é sobre isso. Essa graça, essa providência graciosa, ela nem sempre a nós é evidente. Nem sempre nós entendemos. Às vezes é mais fácil entender quando nos colocamos na fria. Mas e quando não nos colocamos na fria? E quando não somos os causadores, a princípio, em primeiro lugar, dos nossos erros, aliás, das situações adversas da nossa vida? Irmãos, nem sempre essa mão invisível do Senhor, ela é evidente a nós. No entanto, ela está sempre lá. Seja reconhecida por mim ou por você. Seja não reconhecida por mim ou por você. Em última análise, irmãos, a graça de Deus, a providência de Deus para o seu povo é aquilo que sempre dirige o povo de Deus. Os irmãos de José intentaram contra a sua vida e fizeram isso pela sua própria vontade. Mas o que é que José diz no fim da história? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou todo o mal em bem. Como é que a gente compreende isso, irmãos? Só o Eterno compreende isso. Eu me curvo diante dele. E a história de Ruth já nos ensina algo nesse sentido. Nos ensina já de início que a maneira como nós reagimos às crises, aos momentos decisivos da vida, importa para Deus, importa profundamente. O que vemos, irmãos, nos primeiros versos dessa história que nós estamos meditando, não é apenas o relato de tempos difíceis, mas também de respostas erradas que agravam ainda mais a dor. Assim como Elimeleque e a sua família, nós também somos tentados a tomar decisões precipitadas, a confiar nos nossos próprios caminhos, em vez de nos submetermos à direção do Senhor. E como eles, vocês vão ver, por vezes acabamos colhendo dores que poderiam ter sido evitadas. Por isso, meus irmãos, a verdade que o Espírito Santo quer falar a nós na noite de hoje é a seguinte: memorize isso. Responder às crises com o pecado só aprofundará ainda mais a nossa dor. Sabe por quê? Porque o pecado nunca é um caminho para a restauração. É isso que os 5 primeiros versos de Ruth vão nos ensinar. Em primeiro lugar, em tempos difíceis, fazer a nossa própria vontade pode nos parecer sensato e previdente, mas revela a falta de confiança no Senhor. Veja o verso 1 e o verso 2. Olha o que diz o verso 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. O livro já começa com uma descrição dos tempos em que os acontecimentos, o tempo que aconteceu, tudo aquilo, né? A história de Ruth e dessa família. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Veja, isso aqui não se trata, irmãos, apenas de um carimbo com a data para localizar o momento da história que os personagens eles viveram. Como se foi no período do juízo que eles viveram, houve uma grande fome. Ao invés disso, isso aqui é uma descrição teológica do caráter da época em que esses acontecimentos tiveram lugar. O tempo em que viveram estas pessoas, esta família, o tempo em que eles viveram, é muito bem retratado por um tema que está muito claro no livro de Juízes, que se você voltar uma página na sua Bíblia, no último versículo do livro de Juízes, você vai ver que tema é esse. O verso 25 do capítulo 21 nos diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. Veja, havia um círculo vicioso, irmãos, naquele tempo, com o povo de Deus que não tinha um rei. E você
deve imaginar o que seria um círculo. O povo de Deus, ele se rebelava contra o Senhor, ele pecava, em seguida Deus agia em juízo contra eles, porque o Senhor disciplina o seu povo. Então eles se arrependiam, clamavam ao Senhor, e aí eles fizeram isso diversas vezes, passando por esse ciclo vicioso de apostasia, redenção por um libertador, e depois eles voltavam novamente à apostasia. O livro de Juízes, na medida que ele vai passando, na medida que ele avança, nós vemos que o arrependimento do povo de Deus, ele vai se esvaindo aos poucos. É como se esse ciclo piorasse a cada juiz que aparece diante do povo de Deus. O primeiro juiz é um homem chamado Otiniel, é um herói aí imaculado. O último juiz é um homem controverso. Quem lembra? Sansão. Sansão destrói todas as nossas expectativas do que seria um libertador, um tipo de Cristo, né? Ele é chamado desde o seu nascimento para ser um nazireu, separado de tudo aquilo que poderia contaminá-lo para um fim específico. Mas o que é que ele faz, irmãos? Ele quebra sistematicamente cada voto que foi feito em favor dele. Ao invés de evitar o contato com tudo que poderia levá-lo a pecar, ao morto, ele vai lá e tira o mel de um cadáver, de um leão. Ao invés de evitar contato com os filisteus, a narrativa nos mostra lá em Juízes 14, verso 1 e verso 2, ele quer se casar com uma moça da nação. Sansão faz o completo oposto do que deveria ser um juiz do povo de Deus. Ao invés de evitar a bebida forte, que era o voto do nazireu, o que é que ele faz? Ele se junta à família da noiva numa festa regada de bebida. Você vai ver isso lá em Juízes 14, verso 10. Sansão termina a sua vida trazendo juízo sobre os inimigos de Deus, mas sem estabelecer aquilo que o povo de Deus pedia a Deus através de um juiz, que era descanso. Os heróis de Juízes são heróis improváveis. E aí nós vemos, irmãos, no final deste livro, que o povo estava vivendo, tomando as suas próprias decisões. Não havia um líder, não havia um rei, que tipificava um rei maior para eles. Eles faziam o que eles queriam. Será que não é assim também em nossos dias? Será que nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, nas nossas universidades, no mundo aí afora, os homens não fazem aquilo que bem desejam? O retrato do tempo de Juízes pode muito bem ser um retrato do nosso tempo, em que os homens fazem aquilo que bem dá na sua telha. E é nesse contexto que o escritor, ele nos contextualiza sobre esta família. A gente vê aqui a escolha de um homem chamado nessa história de Elimeleque. É um homem que, num período difícil da história do povo de Deus, porque você vê o texto dizendo que no dia em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Por vezes Deus usava a fome, isso está lá, conforme Deuteronômio, capítulo 28, e outros textos bíblicos, Deus colocando, estabelecendo como um ponto, uma maldição da aliança. A aliança tinha bênçãos, né? Se vocês viverem de determinada forma, eu vos abençoarei. Mas a aliança com o Senhor, no período mosaico, também era uma aliança que traria consequências. Se vocês não fizerem, não andarem de determinada forma, eu irei fazer o quê? Toda sorte de pestilências que vocês puderem imaginar. Então a fome, a escassez era um sinal de que Deus estava de alguma forma julgando os homens. E é nesse período que Elimeleque, ele pega a sua mulher, seus filhos, e eles saem de Belém de Judá e vão morar numa terra de ímpios. Veja, irmãos, a ironia que o texto nos mostra aqui é que em Belém, que significa casa do pão, não havia pão. Belém tornou-se um lugar de escassez. E Elimeleque tinha que agora tomar uma decisão.
escolher um caminho. Ele poderia permanecer em Belém, o celeiro vazio de Judá, lamentar o pecado do seu povo e confiar que Deus proveria as suas necessidades. O texto não nos diz se Elimeleque estava vivendo em pecado e aquilo era fruto de alguma forma do seu pecado, consequência do seu pecado, nem nos diz se aquela situação foi imposta a ele. Acontece que estava acontecendo a fome, e essa fome demandou de Elimeleque tomar uma decisão. Ele poderia permanecer em Belém. Alternativamente, irmãos, ele poderia deixar a terra prometida em busca de campos mais verdes, né? Os campos de Moabe, onde naquele tempo o alimento era mais abundante. E é importante que você entenda uma coisa: a decisão que Elimeleque tinha aqui não é como a decisão que você tem de morar no Colibris ou de morar nos bancários, de morar em Mangabeira ou de morar no Valentina, ou de morar em Manaíra ou no Bessa. Decisões de mudança que são talvez irrelevantes a depender do contexto. Em termos teológicos, irmãos, as opções de Elimeleque não eram equivalentes a justamente isso, a mudar de uma cidade para outra. Veja, Deus havia libertado o seu povo do Egito e os tinha dado uma terra, e os tinha feito uma promessa de que os abençoaria naquela terra. Canaã era o sinal, uma terra onde Deus prometeu não se apartar do seu povo e abençoar o seu povo. Deus havia chamado Elimeleque para viver em Belém. Não cabia, irmãos, em nenhuma hipótese, a não ser que Deus o tivesse dito claramente, deixar a terra e se mudar para qualquer outro lugar, muito menos para Moabe. Moabe, a propósito, era conhecida por muitas coisas, e em nenhuma delas por questões positivas. Veja só, os moabitas haviam se originado, sabe do que, irmãos? De uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Você vê isso lá em Gênesis capítulo 19, do verso 30 ao verso 38. O rei deles, Balaque, tinha contratado Balaão para o quê? Amaldiçoar Israel quando o povo saiu do Egito. De acordo com números do capítulo 22 ao 24, mulheres moabitas eram encrenca. Elas tinham sido já uma pedra de tropeço para Israel no deserto, seduzindo os israelitas a adorar falsos deuses. Números 25. Pouco tempo antes, eles tinham oprimido os israelitas nos dias de Eglon, Juízes 3. Será que esse parece um lugar para este homem que havia recebido as promessas da aliança? Será que esse era um lugar a considerar se mudar, mesmo em tempos de fome? Será que essa seria a melhor decisão a tomar em situações difíceis? Antes que ele deixasse a terra prometida para ir para um lugar como Moabe, Elimeleque deveria ao menos refletir no significado do seu próprio nome. Sabe qual é o significado do nome dele? Meu Deus é rei. Elimeleque ao menos deveria confiar no significado do seu nome. O meu rei sustenta e dirige e governa o universo. Essa fome vai passar. Fiquemos aqui, minha família. Vamos esperar, vamos nos arrepender dos nossos pecados e vamos esperar a bênção do Senhor. Mas parece, irmãos, que Yahvé já não era mais o rei de Elimeleque. Como também já não estava mais no coração dos povos, do povo de Deus, habitantes daquela terra. Não havia rei na vida de Elimeleque. Por isso, como tantos outros no tempo em que governava os juízes, ele decidiu fazer o que melhor parecia a ele. Mas veja, não parece previdente, prudente, um homem querer cuidar da sua família? Veja, irmãos, os comentaristas dizem que não houve um êxodo em massa para outras terras, nem para a terra de Moabe naquele tempo, não. Existe um perigo que assola o povo de Deus, que é o perigo da estabilidade. Não, eu só posso fazer tais coisas, a minha família só vai estar bem se eu tiver isso e aquilo. E passamos a confiar na força do nosso braço, naquilo que conquistamos, nas posses, nas nossas propriedades. Ao que parece, Elimeleque está tomando uma decisão
parecida. O texto vai nos dizer, irmãos, o capítulo 1 vai nos mostrar que eles eram uma família de posse, porque Noemi vai e ela ainda fica um tempo em Moabe, e ela diz que quando ela volta, o Senhor tirou todas as suas riquezas, tirou tudo dela. Então, eles não eram tão pobres assim como Elimeleque pensava, ou tinha medo de perder as suas posses. Veja, irmãos, com base nessa decisão de Elimeleque, que caminho cada um de nós irá escolher? Muitas vezes, nesses momentos de definição da vida, em que temos de determinar qual rumo tomar para o futuro, quais são os fatores que mais pesam na hora de tomarmos decisões? São fatores que devem nos dar mais conforto e segurança? O mais importante na nossa vida, irmãos, veja, raramente é a vontade de Deus. Especificamente se essa vontade de Deus afetar diretamente as nossas perspectivas de felicidade e sucesso. Raramente pensamos seriamente sobre o impacto que as nossas escolhas terão, por exemplo, na capacidade de nós criarmos uma família aos pés do Senhor, uma família cristã. Por exemplo, diante de uma proposta de emprego financeiramente irrecusável, a última coisa que nós consideramos é se para onde nós vamos tem uma igreja saudável para congregar, se tem um lugar seguro para os meus filhos aprenderem da palavra de Deus. Normalmente, fatores como segurança e conforto dominam o nosso coração. Como Elimeleque, nós agimos como soberanos da nossa própria vida, sequer perguntamos a Deus o que fazer. Tomamos a decisão que parece melhor aos nossos olhos. Meus irmãos, muitos trazem o título de cristão, mas às vezes parece que o cristianismo não teve espaço nenhum nas nossas vidas. Assim como o trocadilho de Elimeleque, meu Deus é rei, parece que Deus também não é o nosso rei. E vivemos como se não tivéssemos a quem recorrer. Parecia que Elimeleque tinha tomado uma decisão razoável. Mas essa não foi a melhor decisão. O texto vai nos mostrar. Ele foi capaz de sustentar sua esposa e os filhos com conforto. E depois de um período, aquela terra que foi uma terra que ele foi para peregrinar, como o texto nos diz. Ele foi para morar por algum tempo, a minha versão traz. Alguns trazem para peregrinar. Depois tornou-se a terra da sua habitação. É ou não é assim também conosco? Nos afastamos da presença de Deus. E a casa do Senhor e a presença do Senhor e a comunhão dos santos na nossa vida, do nosso lar, na nossa família, não torna-se mais a nossa casa, e sim lugar de peregrinação. Meus irmãos, nossas decisões, isso nos leva ao segundo ponto. Nossas decisões fora da vontade de Deus, elas nos afetam, mas não apenas a nós. Afetam também aos que nos rodeiam. O texto vai mostrar claramente isso. O verso 3 diz: morreu Elimeleque. Algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Veja como o narrador ele é cruel na forma de narrar esse texto. Elimeleque primeiro tem nome, depois ele se torna o marido de Noemi. Nem nome ele tem mais. Os filhos que estão vivos têm nome, Malom e Quilion, depois eles se tornam os filhos dela. O escritor está nos mostrando o quão sombria é essa história e o quanto isso nos mostra as consequências de decisões, por vezes erradas, que tomamos. Noemi agora fica com seus 2 filhos. E veja só, os nossos
pecados, as nossas concessões, são um espelho, irmãos, para os nossos filhos, para as pessoas que nos rodeiam. Malom e Quilion pensaram assim: painho e maninha decidiram sair da terra que Deus havia dito que abençoaria o seu povo. Não tem problema não da gente casar com 2 mulheres moabitas, né? Mesmo tendo esse histórico aí, mas a gente vai casar com quem? A gente está morando aqui mesmo, a gente precisa casar, a gente precisa procriar. Não há problema. Não existia expressamente, naquele momento da história da redenção, uma proibição expressa para se casar com estrangeiros. Mas veja, irmãos, a história até esse momento já havia mostrado que mulher moabita é encrenca, meu velho. Não entre, não. Os nossos pecados, por consequência, levam os nossos a pecarem e entramos numa espiral de pecado. Nós e os nossos. Depois da morte de Elimeleque, por que é que eu digo isso? Porque de maneira mais sensata possível, após saírem daquela terra, qual era a decisão mais sensata que Noemi, ou pelo menos que o filho mais velho da família deveria ter tomado? Não, gente, pelo amor de Deus, nosso pai já morreu aqui, vamos embora, vamos voltar para a nossa terra, vamos voltar para Belém de Judá, lá é a nossa casa, lá a gente tem a nossa casa. Quem sabe, talvez, essa morte do nosso pai não tenha sido o Senhor nos punindo de alguma forma, nos disciplinando. Gente, vamos voltar. Eles poderiam se arrepender e voltar para casa. Mas não foi isso que eles fizeram. A escolha deles foi ficar. É como se eles ainda avaliassem que as suas chances eram melhores em Moabe do que em Judá. E veja, volta a analogia que nós usamos. Responder pecado com mais pecado não nos levará à restauração em hipótese alguma. O caminho é o arrependimento. Não há outro caminho, irmãos. Eles deveriam ter feito isso. Mas o que é que eles fizeram? O contrário, eles tomaram mulheres moabitas para si. Uma vez assumido, diz um certo comentarista, o caminho da contínua e mais profunda desobediência é muitas vezes bem pavimentado e não oferece nenhuma resistência. Eu acho que já teve um homem que falou isso na história. Qual é o caminho que conduz à perdição? É o caminho largo. Mas esse caminho não conduz à vida. Esse caminho conduz à morte. Para nós, meus irmãos, muitas vezes é assim também. Nós escolhemos nos desviar da vontade revelada de Deus, e isso, por fim, acaba num extenso período de conflito com a nossa própria consciência. Mas, no entanto, permanecer desviado pode exigir menos esforço de nós. A nossa mente começa a se cauterizar, e é isso o que caminhamos. Nesse caminho, o maior obstáculo para nós nos arrependermos é o nosso orgulho. E eu acho que era isso que estava dominando ali a família. Noemi já começa logo a pensar: eu perdi meu marido, agora a única esperança é meus filhos. Vou passar um tempo aqui, vou ver se meus filhos eles conseguem procriar, dar um destino à nossa vida. Depois a gente volta para a nossa terra. Eu não vou chegar lá humilhada, sem marido e sem filhos com filhos. Não vou fazer isso, não. Vou ficar aqui. Por vezes o nosso orgulho, irmãos, nos impede de voltarmos para casa. Nós odiamos a ideia de voltar para nossa casa com a nossa família despedaçada, ou tendo que admitir que uma decisão anterior foi a pior decisão que tomamos. É ou não é assim? Por algum motivo, parece mais fácil suportar a dor do vazio do que confessar que nós buscamos sentido, plenitude, suficiência e alegria num lugar que Deus não escolheu para nós buscarmos isso. Veja, mesmo depois da morte de Elimeleque, Noemi ela estava mais ou menos razoavelmente bem situada na vida.
Ela possuía, afinal de contas, o quê? Os seus filhos, né, que poderiam abençoá-la. Esses homens eram jovens, eles já haviam casado, né, e tinham todas as esperanças de gerar futuros descendentes que cuidariam dela na velhice dela. Por 10 anos, tudo parecia estar correndo na maior normalidade, embora Deus já tivesse começado a dar indícios. Em 10 anos, como é que esses homens não deram filho nenhum a essas mulheres? Como é que esses homens não deram neto nenhum a Noemi? Deus já estava dando sinais. Deus já estava dando sinais. A esterilidade das noras deveria ou poderia ter sido um sinal de que Deus não estava abençoando aquela família que estava fora da presença dele. Em Moabe, irmãos, não tinha adoração, não tinha as festas do povo de Deus, não tinha comunhão dos santos. E Deus já estava dando sinais que eles deveriam voltar. O narrador é cruel, irmãos, nesses primeiros 5 versos, porque ele diz: morreu também Malom e Quilion. Isso nos leva ao último ponto, e nós encerramos aqui o sermão. O pecado nos promete vida, mas só nos entrega esterilidade e morte. O pecado nos promete vida, mas só nos entrega esterilidade e morte. Morreram Malom e Quilion, o texto nos diz, verso 5, ficando desamparado de seus 2 filhos e de seu marido, a mulher. No espaço da metade de um versículo, o mundo de Noemi, e às vezes o nosso mundo, em coisa de uma semana, ele desmorona. Ela foi deixada sozinha, a única remanescente sob o juízo de Deus. Quem agora ia sustentar essa mulher? Uma viúva estrangeira nos seus anos aí no último estágio da vida. Não ter marido e não ter filho significava o quê? Não ter comida, não ter como prover seu próprio sustento. E naquele tempo não existia BPC Loas para pessoas com 65 anos de idade que não poderiam prover o seu próprio sustento. Não existia isso. Não existiam programas assistenciais. As condições eram escassas em Moabe. Ela era agora uma estrangeira numa terra estranha, irmãos. Uma viúva idosa sem importância alguma naquela terra. Era tempo de voltar. Era tempo de fazer outra escolha. Ela agora deveria engolir seu orgulho, irmãos, e voltar para o povo de Deus. Voltar para Belém, onde, de acordo com o verso 6, ela tinha ouvido falar que Deus agora havia novamente trazido o pão à casa do pão. A bênção de Deus finalmente havia retornado para Belém. Depois de vivenciar o amargo da vida, veja o trocadilho. O significado de Noemi se chama doce. Mas as decisões erradas da sua família e talvez dela também, e as situações impostas a ela, no plano soberano de Deus, haviam tornado a vida daquela mulher amarga. Ela diz: por vossa causa, falando para Ruth e Orfa, o Senhor me tornou amarga, amargou a minha vida. Meus irmãos, Deus estava vendo a situação de Noemi e da sua família. Lembre-se que quando tudo parece perdido, um fator misterioso entra em ação na história. Não motivado apenas por circunstâncias, mas pelo seu soberano governo providente e gracioso. O verso 6 nos mostra Deus reconduzindo Noemi a voltar para onde havia redenção para ela. Deus, em sua graça, e você vai ver isso na história, não tinha deixado a família de Noemi sem nenhum
sobrevivente. Um remanescente permaneceu. E você vai ler durante a semana e você vai entender o que eu estou dizendo. Deus estava em meio à dor, em meio à desesperança, trazendo esperança. É tempo de voltar. O juízo de Deus é certo. A palavra dele é fiel. No entanto, mais certo ainda, é o desejo de Deus restaurar para si pecadores quebrados. E é isso que ele vai começar a fazer nessa história. Ele vai começar a trazer para o seu aprisco as suas ovelhas que estavam desgarradas. A última palavra do Senhor para com o seu povo sempre é de graça. Sempre é de restauração. Meus irmãos, essa verdade é desafiadora para nós, porque nós não compreendemos, mas ao mesmo tempo ela é consoladora. Normalmente as ações divinas de Deus, das suas bênçãos, da sua disciplina, não são tão físicas e concretas na nossa vida como eram durante aquele período lá na aliança mosaica, em que fez, levou, bateu, levou. Por vezes a gente não vê nas páginas das Escrituras e nessa história o favor e o desfavor de Deus tão diretamente manifesto em termos de prosperidade abundante quando eles eram fiéis ou infiéis. Israel, ele vivenciou essas bênçãos e maldições físicas como um prenúncio da recompensa e do juízo final que viriam nos últimos dias. No entanto, meus irmãos, essas realidades espirituais para as quais esses sinais apontam permanecem as mesmas. A estrada da infidelidade a Deus continua a ser a estrada da morte, mas Deus ainda deseja nos buscar. A graça de Deus transcende a rebelião dos nossos pecados. Ele não somente deixa a porta aberta para que nós voltemos atrás, mas é Ele quem move o nosso coração para compreendermos a nossa insensatez, e assim Ele nos espera de braços abertos, assim como o Pai fez com o filho pródigo. Volta agora a pródiga Noemi, porque ela ouviu falar que havia pão na casa do pão, quando não existia, agora Deus estava abençoando, havia um futuro para ela, como há também um futuro para aqueles que desejam hoje arrepender-se dos seus maus caminhos e retornarem para Belém de Judá. Há também, meus irmãos, esperança para nós. Eu sei que a tentação de abandonar a casa do pão, ou o pão que desceu do céu, é muito grande, porque as provisões ou as falsas propostas que Satanás nos oferece nos dias de hoje são extremamente tentadoras, mas nenhuma delas nos fará saciar a fome que só a casa do pão pode saciar. Moab, irmãos, para nós não é uma possibilidade. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confiar unicamente no Senhor. Elimeleque deixa um lugar em que se tinha fome, busca falsa bênção em uma terra que não daria. Jesus, ele deixa a glória eterna dos céus e desce para nos trazer a verdadeira paz, o verdadeiro alimento. Olhemos para Jesus, não para Elimeleque aqui. Para nós ele não nos inspira. Ele não nos é um caminho. O Senhor sempre vence. Ele sempre nos conduz mediante a sua providência. Essa é a nossa esperança. Vamos orar?